Boa noite, Brasil! Eu digo boa noite, Brasil, boa noite, planeta Terra, boa noite, Paulo Afonso. Porque toda noite, quando você decide que ela é boa, ela vai ser boa. Tem 100% de chance de ser boa. Mas decida que seja boa. Boa noite, Paulo Afonso. É um prazer enorme estar aqui nesta segunda de primeira, mais uma segunda-feira de primeiríssima qualidade para a sua vida, para a nossa vida, para influenciar somente de coisas boas a minha vida e a sua vida. Por que a minha vida? Porque começa em mim, os meus pensamentos, as minhas ações e as minhas atitudes antes das ações. Pensamento, palavra, ato, hábito, destino. Pensamento, palavra, ato, hábito, destino. Quando eu digo isso, eu me lembro da psicanálise. Porque, ou da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia e de muitas terapias, que quando a gente faz anamnese, e na área de saúde de um modo geral, os médicos fazem anamnese, e os médicos de todas as áreas, eles buscam o quê? Na verdade, eu diria a vocês que uma investigação diagnóstica, ou seja, para você fazer qualquer diagnóstico, você precisa fazer as perguntas para captar a estrutura, que existe repetição. Então, você repete uma rotina que precisa ser uma boa rotina, com bons hábitos. Antes dos hábitos, as boas práticas, porque você só torna um hábito quando você repete ele. Aí eu vou falar agora do lado nefasto. Uma pessoa que tem um mau hábito, por exemplo, um alcoolista, me perdoe se você é alcoolista, um fumante, me perdoe se você é um fumante, mas você tem um hábito repetido, um mau hábito repetido, que lhe atrapalha, que detona com a sua vida. Então eu direi que em qualquer investigação, e isso vale para consultoria empresarial, isso vale para administração do lar, isso vale para a vida de um modo geral. Quando você olha a rotina, a estrutura do seu dia, que a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua empresa está inserida, ela tem uma vida própria, com hábitos lá dentro, com ações. Só que antes dos hábitos, antes das ações, existem os pensamentos. E tudo começa no pensamento. É depois do pensamento que acontece o condicionamento. É depois do pensamento que acontecem os atos. Palavras, atos, hábitos. Eu chamo muito a atenção disso para as pessoas se auto-perceberem. Porque esse mês de abril, e hoje, né, dia 26, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hoje, dia 26, nós estamos aqui muito felizes com mais uma surpresa maravilhosa para vocês. Nós vamos falar de mais uma história de vida, mais uma história empresarial. Nós vamos falar do que importa para você crescer. Nós vamos falar de pessoas, ou vamos falar com pessoas, porque aquela cadeira ali vai ser brilhantemente preenchida. Pessoas que construíram a sua própria história. Pessoas que saíram do zero para escalonar degraus. Pessoas que choraram pelo que não tinha, pelo que não podia, pelo que não fazia. Pessoas que sofreram restrições. Eu não sei quais. Somente a própria pessoa pode falar de suas amarguras, dos desgostos que passou e das superações que venceu.
porque de fato venceu. Porque gente que um dia olhou para a perspectiva e disse: meu Deus, o que é que eu faço para sair desta vida que hoje tenho? Quase uma escravidão, quase uma prisão. Depois eu faço uma preleção sobre a diferença entre escravidão e prisão. E você também vai poder decidir se você vive na prisão ou na escravidão. Eu gostei demais da distinção desses dois tópicos. E eu aqui na sua frente, aqui, eu peço a Deus para ser mensageira da vontade dEle. Eu peço a Deus para ser canal da vontade de Deus na tua vida. Mas quem vai mover a chave é você. Através dos seus pensamentos, palavras, atos e hábitos. Que eu seja canal para te alegrar. Que eu seja canal para trazer fé. Que eu seja canal para trazer esperança. Esperança de quê, Marta? De que você transforme a sua vida. Porque o meu objetivo aqui é transformação. Trans é mudança. Forma é formato. Ação é ação. Ato, atitude. Então, mudança da forma que você vive hoje para o que você quer amanhã. E que amanhã é esse? É quando amanhã o sol raiar e você comece hoje a mudança que você quer ter na sua vida. Isso depende de você. Existem desertos que a gente caminha. Existem desertos que a gente está solitário. Mas nessa noite, eu quero que Deus fale ao seu coração e diga: ei, o que é que você está esperando para mudar na tua vida? O que é que você está esperando? Que Deus mande uma cesta básica que caia no seu colo? Não. Ele não vai mandar. Os milagres estão acontecendo na nossa frente. O WhatsApp manda mensagem just time, online, na Inglaterra, da França, da Alemanha. Há alguns anos atrás, a gente achava que ia ser um milagre impossível de ver uma pessoa num vídeo, numa chamada de vídeo. E hoje você vê e esqueceu que você achava isso um milagre. Portanto, eu quero lhe dizer nessa noite, a sua vida pode mudar. Por que eu digo que ela pode? Porque quem vai dizer que ela vai mudar é você. Porque eu não sou dona da tua vida. Mas eu vou me guiar aqui pelas horas, porque nós temos um cronograma, nós temos um programa com horário estabelecido. Eu quero convidar a pessoa que vai ser entrevistada para entrar num bate-bola, numa conversa confortável, acolhedora, animada, risonha, equilibrada, serena, direcionada, como modelo de que conseguiu mudar a própria vida e não está satisfeita, está contente, jamais satisfeita. Olha a diferença. Eu sou contente, jamais satisfeita, porque a satisfação é uma caixa abafada. Ah, tá tudo bem, não quero nada mais. Queremos, vivemos para querer mais. Tão certo quanto o sol nasce todos os dias no país mais escuro do planeta, debaixo do fundo do mar, vai lá a luzinha, que é o sol que está brilhando. Esse sol que nos rege durante um dia, que é o dia que você tem direito para viver. É um dia de cada vez. É um pensamento de cada vez. É uma ação de cada vez. É um tijolo de cada vez para construir a mega catedral. E temos tantas catedrais lindas. É o tijolo, um tijolinho que faz a parede daquela casinha. Mas é através da ação. É através da vontade. É através da obstinação. É através da rotina
estruturada. É assim que é. E eu quero chamar, nessa noite maravilhosa, ela já está aqui nos bastidores, me olhando com os olhos de gata risonha, linda que ela é. Ela vai falar com vocês. Nós temos um programa inteiro para conversar com essa princesa maravilhosa que Deus me permitiu conhecê-la. E Deus continua conduzindo esse programa. Deus continua planejando esse programa comigo. Eu abro o meu coração, eu abro a minha alma para me cuidar, para me conhecer, para me melhorar como pessoa, para eu poder crescer e ser instrumento na tua vida, ser ferramenta de crescimento na tua vida. Mas o oleiro é você. E você, ao mesmo tempo, é o barro. E Deus opera nesse oleiro. Deus opera neste barro. Porque as pessoas dizem que o oleiro é Deus e nós somos o barro. Mas dorme o dia todo. Decida dormir o dia todo. Para ver se não vem uma depressão para cima de você. Deus não lhe obriga a nada. Mas Ele te inspira. O Espírito Santo de Deus habita dentro do seu ser. Mas para isso, você precisa estar conectado. Precisa abrir as portas do coração, as portas da sua mente, as portas do seu corpo, para agir dentro e conforme a vontade de Deus. Porque Deus ensina, ensinou e nos ensinará sempre. Eu quero convidar a nossa Cida da Vitória Vidros. Venha para cá, Cida, por favor. É a sua vez. Aplausos, maestro. Vamos recebê-la de pé. Pode sentar aí, minha querida. O microfone está ligado. Confira aí. Vamos lá, Cida. Tudo bom? Vamos cumprimentar assim, minha querida. A voz vai sair, viu? Você encosta bem aqui. Ligou já? Tá ligado? Alô? Alô, Cida vai Alô? falar. Alô. Às vezes ela tem uma rouquidãozinha, mas vai falar tranquilo. E a maçã, tá indo bem? Sim. Conversamos. Ela tem, às vezes, um pouquinho de afonia, mas isso aí é mediante, talvez, o estresse, a abalação, cordas vocais. Você vai pesquisar, né, Cida? Isso, agora falou. Tá ligado? Ah, pronto. Então, Cida, pode ficar à vontade, tranquila, não tem problema nenhum. Boa. A voz quer sumir, mas ela vai ter que sair. Ela volta, ela vai sair. Ela sai porque eu vim com o objetivo de falar. E a gente fica nervosa, né? Claro. Mas daqui faz a pouco parte. Você tá levantando os pés. Daqui a pouco ela levanta os pés. Faz parte porque não é o nosso costume. Não é o meu dia a dia. Não é o seu cenário. Viver na frente de uma tela. E eu aceitei o convite porque Marta, ela tem o dom de empoderar as pessoas e ver linda. Aquilo que realmente nós somos. Só que muitas vezes nós nos escondemos, né? Não queremos aparecer. E eu falei, Marta, eu estou sem voz, eu estou com a voz bem falha. E Marta, eu acho que eu não vou. Apesar de estar com vontade. Isso, à vontade. Mas eu disse, não, Marta, eu não vou, porque eu estou sem voz ultimamente. Essa é a minha voz agora, é uma voz rouca. Mas quem sabe se ela não vai melhorar agora, né? E aí Marta fala para mim no telefone, Cida, faz o uso da maçã, mas assim, sabe quando você fala algo assim com tanta convicção, que quando você falou, faz o uso da maçã, eu lembrei que meu cunhado já havia falado da maçã. Então eu falei assim, foi tão forte que eu senti que eu já estava falando. E eu estou aqui hoje falando. Já estava curada, minha gente. O poder da fala, o poder da forma como você fala, né? Com muito incentivo, né? E aí você já sente, isso é uma bondade que a Marta tem, é uma característica dela ver que a pessoa tem aquela capacidade. Já pensou, Marta? Eu chego aqui e não sai nada na minha fala, quase não sai no início, mas eu forcei um pouquinho e eu sei que vai até o fim e vai sair tudo. Tudo. Então, minha gente, Cida
Quem é Cida? Quem é Cida? Responda o que você quiser. Cida mulher, Cida empresária, Cida o quê? A gente quer. A turma tá louca para saber quem é Cida da Vitória Vidros, eu já falei, né? Cida é uma mulher guerreira. Cida é uma mulher cheia de sonhos e cheia de vida. No momento que a Cida abriu os olhos para este mundo e que ela pôde enxergar, quando ela nasceu, há 47 anos atrás, ela sempre enfrentou a vida de forma como ela vinha. E nesse percurso, ela ia criando situações para ela sobreviver. A Cida, ela é filha de uma família muito simples, que veio do sertão de Macururé. Tenho orgulho de falar da minha terra, Bahia. E assim, meus pais são sertanejos. Minha mãe, uma empreendedora de sangue. Tenho o maior orgulho de falar da minha mãe, porque a gente tem nossas raízes, né? E quem seria Cida se quando a Cida não sabia nem caminhar, não tivesse uma mãe tão forte e valente? A Cida não estaria hoje aqui, diante de uma câmera, falando o que está falando, né? Então, a minha mãe, a dona Joana, quero mandar um grande beijo, um abração para a minha mãe, que ela merece todo o meu amor, toda a minha vida, toda a minha dedicação, enquanto ela viver nessa terra. Minha mãe, ela vivia lá, né, onde eu falei agora, em Macururé, em um povoado, e ela sentia muita dificuldade, né, em ver seus filhos crescendo, e já tinha 4 filhos e sem escola. Então ela se preocupava: qual o futuro que eu vou dar para os meus filhos? Eu tinha 5 anos na época, um irmão mais velho que eu, 7 anos, e a filheirinha, né? E aí, 5 filhos. Lá ela tinha 4. Quando ela chegou aqui, teve mais 4. Então, 8. Sim. 8. E aí, como é digno de um empreendedor de sangue, ela pegou, arrumou as malas e disse assim: estou indo morar em Paulo Afonso e vou dar água boa para os meus filhos e escola. E o resto aqui para mim não importa. Ela tinha terras, roça, criava bode, esses bichos lá todos, né, que o pessoal cria. Sim, sim. E tinha uma família lá, né, que é a família dos seus pais, nossos tios, e todos se apegaram a ela e não vai que a gente te dá isso, a gente te ajuda com isso, para que ela ficasse, né? Porque minha mãe, ela tinha assim um poder de conduzir toda a família. Né? Ou seja, os seus irmãos já eram tudo, né, presos a ela. E ela disse: não, eu vou. Se eu não gostar, eu volto, mas eu vou. Perfeito. E então ela encarou Paulo Afonso. Há 47 anos atrás, Paulo Afonso, para ela, ou quem sabe para nós hoje, era uma grande capital. Imagine. Você nasceu aqui? Não, eu nasci lá. Nasceu lá? Nasci lá. Eu cheguei aqui com 5 anos. Ah, tá. Então, 42 anos. 42, desculpa. Então, ela não quis saber o que ela ia deixar para trás. Porque eu creio assim, eu tenho muito dela. Então, eu sei que o empreendedor, ele não quer saber o que ele vai perder. Ele quer saber o que ele vai ganhar. Uau! E o que ele perdeu é passado. Não se chora sobre o leite derramado. Uau! Derramou, aplauso, minha gente. derramou, Maravilha. está derramado. A gente vai atrás de outro leite. Então, a Cida da Vitória Vidros, ela é o fruto de um sonho de uma mãe que queria apenas dar escola para os filhos. E água boa. E água boa, porque lá era água salgada. Coisa linda. E ela dizia assim: meu Deus, tem algo melhor para minha família por aí afora. Ela já tinha trabalhado aqui em Paulo Afonso em casa de família. Trabalhou na casa de médico, enfim, ela teve um pouquinho de experimento de uma vida melhor. E tem um ditado, Cida, que diz assim: depois que você vê, não tem como desver. Não Exatamente. dá pra tirar do coração, Isso. da mente, de todo o seu corpo, dos 6 sentidos, dos 5 sentidos: olfato, audição, visão
sinestésico, tátil e gustativo. 5 sentidos. E o 6º sentido, a intuição. Pode continuar. Então, ela arriscou, né? Colocou os filhos no caminho de Paulo Afonso e meu pai não estava a favor. Porque meu pai, ele pensava no que ele tinha adquirido lá. Era pouco, mas para ele era muito, porque era as terras dele, né? Era o lugar onde ele nasceu e se criou, e ele estava ali enterrado naquele lugar, vinculado, e não queria vir. E ela disse assim, então eu vou e você fica. Ela tomou uma decisão assim, ó. Você fica aí cuidando dos seus animais e eu vou. Pediu para o meu avô alugar uma casa aqui. Meu avô era feirante, vendia madeira. E aí já Seu tem avô, pai dela? O pai dela. Ele morava lá também? Morava lá, mas todo final de semana, toda sexta-feira, naquela época as pessoas vendiam madeira, portas de madeira, eles traziam nos carros, né? Eu muito pequenininha ainda alcancei meu avô fazendo essas coisas. Então, hoje você vende porta de vidro. Hoje eu vendo porta de vidro, porta de alumínio, porta de 8 metros, 10 metros. A porta que você quiser, hoje nós vendemos. Então, você inventa a porta que você quer e a Vitória Vidros executa. Executa. Então, filha de peixe, peixinho né? Neta então, de peixe, peixinho Olha o avô aí. Verdade. Com as portas, medindo, pesando. Constelação familiar. Na cabeça. Exatamente. Então, minha mãe não tinha dinheiro, né? Mas tinha algo que vale mais do que dinheiro. Ela tinha coragem, ela tinha sonho e ela tinha fé, acima de tudo. E ela arriscou, né? Colocou, e quando meu pai viu que a nega ia vir mesmo, porque ela é de fibra, ela disse, eu vou, tá tudo certo, minhas malas estão prontas e os meus filhos já estão tudo a caminho. Meu pai já arrumou a casa e ela seguiu. Chegou aqui, não sabia o que fazer, né? Começou a vender algumas coisas, uns tecidos. Naquele tempo as pessoas vendiam umas peças de tecido já pronta, né? Assim, já, tipo assim, 2 metros. E aí ela começou a vender a vizinhança. E aí daqui a pouco ela começou a fazer amizade com os vizinhos, né? E as pessoas viram que ela era uma mulher que vinha de um povoado, com tantos filhos, 4 filhos, e começaram a ajudar também, né? Assim, a se comover com a situação. E daí a pouco alguém tocou no coração lá, e minha mãe muito bondosa de fazer amizade rápido, né? Ela tem isso, todo mundo ela quer servir, ela é muito assim dada às pessoas. Como é o nome dela? Joana. Joana, ela está aqui ainda? Ela está aqui, ela hoje tem 73 anos. Muito jovem. Muito jovem, e a gente assim tem o maior apego e referência. Isso, nós temos o maior amor, né? A ela, sim, então minha mãe é uma figura ilustre, né? E então, para finalizar a história de minha mãe, o que aconteceu? Ela nos colocou em escola mesmo, como ela queria. O meu pai foi ajudar um parente, e daí a pouco ela começou a ajudar uma mulher de frente, uma mulher que tinha condição melhor, inclusive era dona da casa que nós morávamos, e essa mulher, ela se apaixonou assim pela bondade da minha mãe, e aí essa mulher abriu as portas. Primeira coisa que ela fez o marido dela colocar o meu pai em uma empresa, uma firma, fichado. Emprego. Isso, de carteirinha assinada. Papai era, que já foi, né? Seu pai está no céu. Tá, meu pai está no céu. Então, meu pai, ele era analfabeto mesmo, de pai e mãe, entendeu? Não sabia nada. E minha mãe sabia. Mas tinha inteligência. Isso, né? então ele foi trabalhar e minha mãe ficou conduzindo a família. E aí teve mais 4 filhos. E então nós nos tornamos uma família de 8 filhos. Não foi fácil, porque... Você sabe que minha família também são 8 filhos, 6 homens e 2 mulheres. 6 homens e 2 mulheres. E na sua? Na minha são 5 mulheres e 3 homens. Nossa, Florida. E assim, minha mãe, as pessoas chegavam e falavam assim, dona Joana, vai trabalhar também para ajudar seu esposo, porque como ele ganha muito pouquinho, então a senhora precisa trabalhar para ajudar ele. Aí ela falava assim, não, eu tenho 8 filhos. E se eu for trabalhar, quando eu chegar, eu me arrepio quando eu falo essa palavra, porque isso tem que ser muito forte e tem que ser muito determinada, para não ir na balela dos outros, o que os outros acham para a sua vida. Não é o que os outros acham para a sua vida, é o que você quer
é o que você busca, é o seu sonho. Então, minha mãe dizia sempre assim: eu não vou trabalhar porque eu tenho 8 filhos. Se eu sair para trabalhar em casa de família, quando eu chegar, os meus filhos vão ter quebrado a porta do vizinho. Eu vou encontrar encrenca e eu não quero isso. Então, eu estou aqui para cuidar dos meus filhos. Então, minha mãe era aquela verdadeira galinha, com aquele monte de pintinho, e ela vigiava cada um. Escola, os meninos que eram mais, né, solto, ficavam muito na rua, ela atrás deles. Enfim, foi assim. Chegou um determinado tempo. E dentro de casa, as meninas tinham tarefas e obrigações? Todas nós. Eu era mais cobrada porque eu sou a mais velha das mulheres, né? Tem meu irmão mais velho, então o meu irmão mais velho, logo cedo, ele começou a trabalhar na feira, né? Então ele chegava, ela ensinou: olha, filho, quando tu chegar, você traz o dinheiro, entrega para mim, né? Eu vou tirar a sua parte e a outra parte é minha. E aí, desse jeitinho, eles faziam. Tinha o outro que também trabalhava. E o que minha mãe fez? As meninas, elas são, tipo assim, umas têm que cuidar das outras. Então, eu tinha que cuidar das minhas irmãs, né? Enquanto isso, minha mãe fazia um monte de coisa, vendia lá um monte de bugiganga, vou falar, né? Porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Sim, ela era negociante. Negociante. Então, ela fazia de tudo para não voltar para o sertão, falar assim, né? Para não faltar nada. Isso, então meu pai dizia: eu não aguento mais pagar aluguel, eu não aguento mais pagar água, na minha terra tem isso, eu tenho casa própria e tudo. E vinha sempre com esses, né, essas reclamações para ela. E ela falava assim: pois volte, daqui eu não saio. Ela dizia: estudando. Os meus filhos estão estudando, eles a água aqui é boa. Ganham dinheirinho. E aí, assim, como nós não tínhamos muita condição, eu consegui chegar a um 2º grau com muito foco. Meus irmãos não foram muito além, porque eles se envolveram muito com o trabalho. E por causa do trabalho, né, então eles se perderam um pouco, né? Mas, assim, se tornaram homens de bem, né? São pessoas que estão aí lutando, né? Tem um que tem um vício, mas minha mãe cuida dele. Toda família Isso. tem um vício. E uma vez, um homem sapientíssimo, ele foi grande pastor, ele disse que sobre uma pessoa recai, um membro da família recai o peso do que cairia sobre a família toda. Eu entendi assim a explicação. E aquilo me chocou, tá? Me chocou. E todo o amor, toda a misericórdia e toda a compaixão, hoje eu direciono para essa criatura que, no caso da minha família, é um irmão que eu tenho que também não existe foi adicto. Quem é adicto sempre será adicto. Precisa vigiar, orar, cuidar e ser orientado. E a pessoa que é adicta, você que tem algum vício, você sempre será uma pessoa que tem o vício. Você precisa saber disso. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você precisa saber que você tem um vício, somente você. Porque é de dentro para fora que vem a vontade e é de dentro para fora que vem a restrição. A capacidade de segurar aquele impulso. Porque é pulsão. Em psicanálise a gente usa a palavra pulsão de vida e pulsão de morte. E a vida toda a nossa vida, ela é dividida em 2 pulsões, de vida e de morte. Até uma criança, a partir dos 7 anos de idade, ela já sabe o que é pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida é alegria, esperança, fé, gozo, conforto, acolhimento, amor, abraços, beijos, gentileza, misericórdia, compaixão. Pulsão de vida. Pulsão de morte é tudo o que for o contrário. Mas continue, querida, que isso aí dá um livro, viu? Aí dá um livro. Verdade. Como foi, meu Deus? Escola e Água Boa. O nome do livro seria Escola e Água Boa. Que coisa linda. Continue. Já gostei do nome. Nem eu fiz, né? Então, esse irmão é isso, né? O que você colocou agora, eu entendi. E ele... Eu quis colocar, Cida, porque a gente aproveita essa entrevista para colocar coisas muito sérias. Toda família tem alguém adicta, tem algum viciado. E essa pessoa é a que mais precisa. Veja só o que eu vou dizer.
pulsão de vida. É a que mais precisa do seu amor, do seu carinho, da sua atenção, da sua consideração. Você dá se tiver competência para dar. Senão você vai se ajudar com alguém que tem a capacidade de lhe ajudar para você ajudar o seu ente querido. E essa pessoa, ao mesmo tempo, é a pessoa mais difícil de lidar. É a pessoa mais desobediente. Às vezes a pessoa que tem um caráter frágil. É a mais vulnerável. Enfim, você está diante de um paradoxo. Dos dois lados da moeda, a cara e a coroa. Essa pessoa traz nela essa quantidade de dilemas. Mas continue, que é muito bom ouvir a Cida. Quando for os nossos comerciais, por favor, diretor, sinaliza aí para nossa plateia não cansar. Então, esse irmão, inclusive, ele foi o que mais ajudou, porque ele é o mais velho. Então, ele que trazia dinheiro para casa para ajudar. Meu pai recebia salário uma vez por mês, né? Então, durante aquelas semanas, ele tinha o dinheirinho, né? Que chegava para fazer aquela feirinha, enfim. E depois ele conseguiu, muito rápido, muito jovem, ele conseguiu uma profissão. Ele se tornou um pedreiro, um mestre de obra. E assim, todas as pessoas faziam fila para esperar o trabalho dele. Ele era brilhante, meu irmão, entendeu? E isso ajudou muito a nossa família também, porque muitas vezes eu precisava tirar apostilas, né? Comprar uma farda, alguma coisa, e eu corria para ele, e eu falava assim, eu estou precisando disso, e ele falava, aguarde, quando for sexta-feira, eu vou estar com esse dinheiro e te dou, para você comprar. Então, assim, muito bom, muito caridoso, entendeu? E ele já tinha essa responsabilidade, que tinha mesmo que cuidar das irmãs. E aí, o sonho de minha mãe se concretizou, porque hoje ela tem suas filhas, né? Não só tem eu de empreendedora, ela tem mais. Aliás, eu posso dizer que todos nós, né? Tirando esse irmão que a vida, né? Mas ele tinha condição. Ele tinha, sim. Dizer, né? Tinha. Ele já conseguiu muito cedo, né? A se destacar em uma profissão. Sua mãe é uma fábrica de empreendedores. Sim. Ela vai ver isso, viu? Ela vai ficar muito feliz. Porque, assim, ela tem orgulho, né? E ela sabe que a história dela... Eu chego assim para ela e falo assim, mamãe, eu não sou empreendedora. Empreendedora é a senhora. A senhora que teve essa coragem. A senhora que no passado encarou... Revolucionar a vida de 9 pessoas. Sim, imagine, Marta, você... 9, seu pai e os 8 filhos. Sim, você sai sem saber o que fazer naquela cidade. Sem eira nem beira. Sem eira nem beira, exato. Então, assim, realmente essa mulher, ela é empreendedora, né? Então, ela tem sangue, né? Sangue nos olhos. Isso. Cida, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse mês é o mês que nós estamos abordando sobre empreendedorismo. Empreendedorismo e autoestima. O que isso tem a ver com você? Essa é a pergunta. Empreendedorismo e autoestima. Nós estamos trazendo o foco do tema autoestima e empreendedorismo. A autoestima está muito, muito forte dentro do empreendedorismo. Uma pessoa empreendedora, ela precisa ter um conceito de si muito fundamentado. Ela não é que ela seja ou que venha a ser nariz para cima. Não. Que aí é arrogância, é petulância, é prepotência. Aí são mecanismos de defesa para se proteger. Eu não concordo com uma coisa, boto o nariz para cima. Eu faço esse xiste, né? Xiste é um mecanismo de defesa que reage para buscar o seu próprio conforto. Mas o empreendedor, ele tem uma força, ele tem um torque, um estofo, que ele vai sozinho. Que ele vai com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai tremer nas bases. O empreendedor é isso. A autoestima tem esses elementos que compõem um ser com autoestima saudável. Porque eu não digo autoestima elevada. Não existe nem autoestima elevada, nem baixa. Existe autoestima que não é saudável, desequilibrada. E mais, quando você conversa sobre esse tema, cada um sabe de si. Porque tem uma fala na Bíblia que eu gosto muito de trazer em todas as minhas palestras,
em todas as minhas falas. Não julgue. Não julgue. Julgue você. Você pode julgar você. Não julgue os outros. Pode ser a coisa mais catastrófica. Não julgue ninguém. Não julgue os outros. Jamais julgue alguém. Não julgueis. Não é para não ser julgados. É para não ser equivocado. Porque você falar da vida do outro é fácil. Você não está vivendo a vida do outro. Jamais vai viver. Jamais vai sentir o status, a posição, o contexto do outro. Então não julgue. Vamos continuar, minha amiga, porque você tem uma história linda, tem uma capacidade de locução. Já pensou? Bebe aguinha se quiser. E assim a gente vai caminhando. Vamos fazer intervalo. Sem esquecer, diretor, sem esquecer de falar de uma das melhores provedoras de internet do Brasil. Uau Telecom. Eu conhecia a Telecom, mas não conhecia a Uau. Porque Uau, você só usa essa expressão Uau quando o negócio ultrapassa a excelência. Então todo mundo aí em coral, Uau Telecom. Gente, nós vamos voltar para essa história fantástica, porque ela ainda não falou dela. Porque nasceu a Vitória Vidro, olha, a Cida nasceu em Macururé e veio para Paulo Afonso. A dona Joana trouxe a caravana de 4 filhos e um marido. Né? Desses 4 filhos, a Cida estava. Estou só reconfigurando a história. E dona Joana colocou eles todos na escola, arranjou uma amizade, que arranjou um emprego para o marido dela, e também arranjou um acolhimento para ela dentro da força que a mulher, a vizinha da frente, tinha. Por isso que ser vizinho e ter vizinhos é tão importante e tão bom. Eu me mudei para minha casa atual em setembro. No dia da noite de Natal, 24 de dezembro, alguém bateu na minha porta e era para me entregar uma torta italiana, de biscoito, palha italiana, deliciosa. E era minha vizinha. Eu achei aquilo assim, no primeiro momento, estranho. Não por ser ela que estava me ofertando, mas porque eu nunca recebi uma torta no dia de Natal de alguém.
eu recebia presentes, flores e todo tipo de presente que você imaginar. Mas uma torta na minha porta, aí aquele momento me levou para a Inglaterra, que é onde minha filha mora, e é o país que eu amo de paixão, é o meu coração. Meu coração não está no Brasil somente, meu coração mora na Inglaterra. Quem acredita em vidas passadas e espiritualidade, às vezes pode até dizer, Marta, porque você é de lá, mas é muito estranho isso, e eu vou dizer, meu coração está aqui, está lá. Mas lá, isso é feito todos os dias. Você vai na casa de alguém, você leva um vinho. Você vai na casa de alguém, você leva uma torta. Você leva uma carne elaborada. Leva uma comida. É lindo isso, Cida. E eu quero que esse hábito seja trazido para nós. Que nós temos muitos hábitos belíssimos. O brasileiro é o melhor povo do mundo. Eu digo isso de boca cheia, sem medo de errar. Mas vamos continuar. Então, a gente parou aonde? E vamos continuar. Nós paramos em que hoje eu vejo o sonho que minha mãe sonhou, né, para os filhos dela, que esse sonho se realizou e continua se realizando, porque ainda temos mais pessoas, né, assim, os meus irmãos mais novos. Seus irmãos mais novos, aí a família cresceu, ela, Dona Joana, tem netos. Então tem toda uma história redobrada. Redobrada, né? Isso. Então ela conseguiu casar suas filhas, que somos nós, 4 filhas, né? Uma não casou, ela tem um probleminha de saúde e ela vive na companhia de minha mãe. É uma das mais novas. Mas, assim, o foco dela não querer trabalhar é porque o objetivo dela era cuidar dessas filhas, porque ela se preocupava, meu Deus, o que vai ser de mim com 5 filhas mulher? Né? As mães se preocupam. Com certeza. E mais 3 filhos homens, né? E eu vou trabalhar e vou largar minha família. Então a gente vai viver com um pouquinho que tem, mas eu vou estar de olho em tudo. Então, assim foi a vida toda dela. E outras tias, né, que eu tenho, e outras, todas, né, seguiram carreira, foram trabalhar, e, enfim, mas ela nunca reclamou por não trabalhar, minha mãe. Uma escolha consciente, que ela sempre batia na tecla. Eu não vou trabalhar porque eu tenho minhas filhas para cuidar. Então, assim, quando a gente chegava em casa com uma novidade, algo bom da escola, um plano, alguma coisa, ela vibrava, parecia que era ela mesma, né? Que estava vivendo aquele sonho. Então, ela acompanhava tudo. Como eu sou a filha mais velha, cada passo que eu dava, ela dizia assim, minha filha, você é muito parecida comigo. Eu também faria assim, né? E aí tem uma história que eu vou contar aqui para vocês, pequena, porque assim, ela vai morrer e vai levar essa história com ela. Para você ver que a gente às vezes faz um pequeno ato e que fica para o resto da vida. Ela, uma vez, eu acredito que eu devia ter na faixa de uns 14 anos por aí, e ela estava preocupada porque ela tinha comprado umas cadeiras. Eu vou contar essa história porque eu acho assim legal, né? E ela estava, né? Isso, ela estava preocupada. Eu conto porque ela conta demais, né? E ela estava, nesse dia ela estava triste, para dentro e para fora, né? E eu disse assim, mamãe, o que é que a senhora está toda aperreada hoje? Ela, aquele homem hoje vai vir receber o dinheiro dessas cadeiras e eu não estou com o dinheiro dessas cadeiras e eu sei que ele é bem chato. Esses vendedores que vendem porta a porta, né? E aí eu fiquei assim pensando e ela já fui para todo lado e hoje eu acho que eu vou devolver essas cadeiras dele, porque hoje não vou ter esse dinheiro. Ou seja, era uma parcela lá, né? E eu aqui não falei nada para ela, peguei a bicicleta do meu irmão. E você tinha quantos anos? Eu tinha na faixa de uns 14 anos. Uma mocinha, adolescente. Isso. Então eu tinha uma amiga de escola e essa amiga, ela tinha uma condição melhor, claro, né? E ela ajudava lá uma pessoa, acho que da família, ou seja, a família dela tinha uma empresa. E ela ficava sempre dentro dessa loja e ela era meio preguiçosinha, entendeu? Então ela às vezes falava, Cida, faz meus trabalhos que eu te pago. E eu fazia. Não queria nem saber. Eu fazia, ela que se virasse lá com a nota dela. Então, nesse dia eu fiquei assim pensando, eu falei, já sei.
eu vou falar com ela, porque ela sempre... Eu vendia esses catálogos, né? Eu já tinha esse interesse de fazer venda do Avon. Eu já vendia aqueles Hermes, né? Antigamente tinha isso, né? Gente, quem não lembra da Hermes? Isso. Então, para mim, era uma alegria, né? Receber aquelas mercadorias quando chegava em casa, sair entregando. E aí, nesse dia, eu peguei essa bicicleta, cheguei lá para minha amiga e falei assim: mulher, você tem como me conseguir esse valor de dinheiro? Porque minha mãe está precisando. E assim, é uma coisa que ela não tem como conseguir hoje. Mas aí eu te pago. Ou você compra produto na revista e eu desconto, ou eu faço teus trabalhos. Aí ela olhou para mim e falou: é quanto? Eu falei lá o valor, ela foi lá dentro, trouxe o dinheiro. Era dinheiro pouco, imagina, era tanto, né? Para ela. Para agoniar tanto uma pessoa. Isso. Aí ela chegou: toma o dinheiro. Ela era jovem como eu, né? Eu acredito que ela era até mais nova que eu fui fora de faixa na escola. Então, eu cheguei em casa com aquele dinheiro. Aí, quando eu cheguei, parei a bicicleta e disse: mamãe, aqui o dinheiro. Aí, minha mãe ficou tão feliz que ela ficou vibrando, porque ela ia realizar o sonho dela de pagar aquele homem naquele dia, né? E ela olhou assim para mim e disse: minha filha, você realmente é uma filha guerreira. Então, assim, tudo que eu precisava, minha mãe vendia até as panelas dentro de casa. Tá aqui, minha filha. Quando eu fui fazer, eu fiz o meu segundo grau, eu fiz contabilidade. E a gente não tinha dinheiro para comprar os livros. Eu estudei no Carlina, né? E eu sabia que eu não ia ter, eu não trabalhava, então eu trabalhava com isso, vendia as revistas lá, né? E aí eu olhei assim, eu tinha um monte de coisa assim, já que eu ganhava muitos brindes, né? Ganha muitos brindes. E aí minha mãe disse assim: filha, eu tive uma ideia para você. Aí eu disse: qual é a ideia, mamãe? Ela disse: eu chamei um monte de conhecida da gente, elas vão vir aqui, vai comprar esses brindes tudo que você ganhou, que você não precisa disso agora, que você não é nem casada, você estuda. Aí eu falei, eu fiquei assim, né? Aí chegava um, aí dizia assim: quanto é essa panela? Aquela panelona linda, né? Minha mãe não usava a panela, deixava lá guardada, era nova, a gente tinha as panelas de usar, né? É tanto, a pessoa dizia assim: é para ajudar a Cida, eu vou dar mais. Para comprar os livros de Cida, tome. Então, assim, teve gente que nem quis comprar. Levar o brinde. Isso. Então, assim, tudo que se dizia relacionado ao meu desenvolvimento, a minha mãe não me disse esforço. Se fosse uma festinha, alguma coisa que eu tinha que comparecer, tá aqui, minha filha. Ela tirava não sei de onde, mas ela conseguia. Então, isso, para mim, me dava força. Minha mãe também, ela não impedia as coisas que a gente queria fazer. Às vezes, até que hoje, às vezes eu tenho até isso. Assim, eu falei: meu Deus. Minha mãe também, ela deixava a gente assim muito avançar, né? Eu tive responsabilidade muito cedo e depois eu parei para ver assim, eu não era para ter essa responsabilidade naquela idade, mas ela deixava. Então, isso me tornou a mulher que eu sou hoje, forte, e eu não abro com qualquer coisa. Quando eu digo assim, tem um problema, então vamos lá. Eu não deixo de atender meu telefone se for um problema, muito pelo contrário. Se é um problema, eu quero resolver ele o quanto antes. Você é daquelas pessoas que tem duas opções, duas notícias, uma ruim e uma boa. Qual que você quer receber primeiro logo? Para poder resolver. Manda logo. Tratar. Isso. Então, seu nome não é problema, seu nome é solução. Isso. Porque na balança da vida, o problema e a solução existe na mesma medida. Vocês acabaram de ouvir a história de Cida, que para a mãe dela caminhou o dia todo, quase cavando uma vala na casa, para lá e para cá, triste, angustiada, porque o cobrador das cadeiras ia chegar. E aí Cida foi de bicicleta atrás da solução. E qual não foi a resposta? Na hora, ela transformou um projeto futuro em dinheiro no presente. Uma mulher ou um homem obstinados, empreendedores, resolvidos, bem resolvidos, articuladíssimos, eles transformam o limão numa deliciosa limonada. A minha pergunta para você hoje: qual é o limão que está te incomodando na tua vida? Qual é o problema que você tem, que acha que tem, ou que de fato tem, e que gostaria muito de ter uma solução? Não perca a esperança. Não perca a fé. Porque a solução, eu não tenho a menor dúvida que existe. Existe uma solução.
E se você ficar concentrado no problema, você não vai resolver. Você não resolve as coisas olhando para trás. Muito pelo contrário. Você esbarra, tropeça e cai. Você resolve as coisas olhando para aqui e agora. E olhando para frente. Para trás é para agradecer. Para cima é para agradecer. Para frente é para resolver. Pense nisso. E faça a pergunta: qual é o limão que eu tenho hoje? E eu vou fazer uma limonada. A pergunta é: como eu posso fazer uma limonada? Vamos conversar. Estaremos abertos para conversarmos. Mas vamos continuar. Cida, tem muita coisa. Eu estou achando que uma entrevista só é pouco. É muito pouco para uma vida. Então, pegando o ganchinho aí de Marta, né? De como se faz uma limonada, né? Com limão, a gente primeiro abre o limão, né? Então, na vida é desse jeito. É um problema, entra para dentro do problema. Depois que eu aprendi que não existe problema sem solução, né? Ou seja, se ele não tem jeito, ele não tem. Já é uma solução. Ele não tem, né? Então, você vai partir para outro lado. Meu amigo, isso aqui não tem jeito. Como é que a gente pode fazer? Você tem que distinguir problema de situação. Isso. Quando o problema não tem solução, ele é a situação. Exatamente. E aí você tem que mudar o paradigma. Tem uma história muito interessante de um submarino. E o comandante do submarino estava falando com a base na Terra e pedindo as orientações de direção e não, vamos para cá, eu preciso ir para cá, eu quero que você vá para cá. Até que o soldadinho lá da Terra, que estava no farol, disse: comandante, para cá o senhor não pode vir, porque aqui é território, é terra, aqui é o porto, vai bater no submarino. Entende? Quando a situação, ela ela não vai mudar. A terra não podia mudar de lugar para o soldado, o marinheiro, atender à vontade do comandante. Era o comandante que ia ter que mudar o mindset, a ideia, o modelo mental dele. Entendeu? Então é isso. Eu sempre entrei mesmo para dentro dos problemas que apareciam para mim como problema. Então, dessa forma, eu constituí minha vida, né? Minha família, né? Eu vou falar agora de mim, né? Com 21 anos, eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego. Eu já tinha 21 anos. Foi um emprego de carteira assinada, que eu falo, né? Porque até então era os bicos, né? Os famosos bicos. Então, eu cheguei em uma loja, eu fui indicada por alguém. Geralmente, as pessoas, elas olham para você. Tem umas que têm o dom de fazer você enxergar o que você é. Você é uma dessas, Marta, né? Você olha para a pessoa e diz assim: você é isso, você tem isso, e você sabe que você tem. E você fica impactada quando a pessoa, né, traz o seu eu para fora. E já tem outras pessoas que elas têm o poder de esconder isso. Sabe que você pode, mas ela não quer que você se descubra. Ela embaça, ela anuvia. Exatamente. Ela nubla. Sabe aquele dia nublado que baixa a cortina? Cortina nebulosa? Tem isso, chamadas pessoas nefastas. Não leve notícia ruim para o outro. Não seja um calo no sapato de ninguém. Você, mulher, não faça isso. Principalmente você, mulher. Teremos muitos programas aqui que eu poderei falar. Por que, Marta, você está se referindo à mulher? Porque a mulher é gigante, a mulher é ampla. E ela tem o poder de esmiuçar, de carregar, de perturbar, de destruir. Ela tem esse poder. É claro que isso aí é uma coisa, é um poder de todo mundo. Mas você, mulher, pelo seu tamanho, pela sua grandeza, na sua relação atual, se você está nesse processo, seja sábia.
Seja sábia. Tenha paciência, tenha tolerância, tenha diligência, tenha determinação, tenha direção e busque clareza. Clareza para construir. Tá? E aí, o meu primeiro emprego, né? Fui indicada. Chegando lá, a minha patroa, né? Uma figura ilustre, uma pessoa muito assim, que ela tinha o dom mesmo de perceber se você dava ou não dava para o negócio. Porque ela é filha de comerciante também, né? Já nasceu dentro do ramo, então ninguém se escondia aos olhos dela. Meu primeiro emprego foi na loja Três Américas, que é uma referência em Paulo Afonso. É uma referência. Eu falo nesse momento da dona Edna. Essa mulher já foi indicada. Sim, eu não conheço ela pessoalmente. Não, mas ela é uma figura mesmo. O irmão dela, o Alberdran, e a minha outra patroa, que é a esposa do Alberdran, que é a Sandra. E assim, eles eram sócios na época que eu entrei, depois eles dividiram lá a sociedade, dona Edna tomou de conta da dela, e eu fiquei com a Sandra e o Danda, que é chamado de Danda, o Alberdran, né? Que eu me espelhei muito nesse homem também, nessa família. E, assim, dona Edna, ela olhou para mim, ela mandou 2 meninas aí nesse dia, para ela avaliar. E eu não sabia que estava sendo avaliada, né? Então, eu achei que a vaga era para as 2. E nós 2 éramos amigas, né? Vizinhas. E aí, chegando lá, ela disse, filhinha, ensina para elas, a vendedora que já estava na loja, né? E eu, muito tímida, imagina, eu com 21 anos, meu primeiro emprego, né? Mas dentro de mim tinha um furacão. Só que eu era muito retraídazinha, porque imagine, você vem de uma família assim, então lidar com gente grande, eu não estava preparada ainda, não era meu mundo, mas ali eu estava, porque Deus preparou aquela porta para mim naquele momento, e eu sei que aquela porta foi quem abriu as outras portas, né? Porque a gente precisa dar o primeiro passo, mesmo com medo, e eu fui com medo. E quando eu cheguei lá... Eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Fui com medo. E aí... Mas eu tenho uma coisa em mim que é de nascença. Eu sei que eu tenho, porque assim... Eu olho para alguma coisa e eu fico ali querendo pôr a mão. Querendo fazer, entendeu? Mesmo que eu não faça, mas talvez nos bastidores eu vou tentar fazer. Vou tentar ver se eu falo igual a Marta. Eu vou tentar... Você não precisa... Então, não posso viver sem você. A gente precisa, né? Você é você. Você é única. Verdade. Viu? Agora, o desembaraço, como é que se diz? O deslanchar. Se espelhar em alguém, pedalar, né? Pedalar. Isso. Todo mundo pedala. Exatamente. Tem que rodar o pedal, né? Então, tudo bem. E aí eu lembro dessa parte até hoje, porque foi uma parte marcante, né? Lá a loja vendia tecido, vendia roupa e tecido. E naquele tempo tinha uma grande clientela dessa parte de tecido. E aí a vendedora foi cortar o tecido. Então, quando ela uniu assim as 2 pontinhas do tecido para dar a tesourada no tecido, aí eu olhei para ela e disse, deixa eu dar a tesourada no tecido? Eu disse, deixa eu cortar, entendeu? E aí a menina olhou assim para mim e disse, então corte. Ela já tinha medido a parte principal, era medir, né? Que é a parte mais difícil. Para não ter perda. Então, agora só era passar a tesoura. Por que eu digo que foi de Deus para a minha vida? Porque eu passei a tesoura naquele tecido no momento certo. Sabe aquele encontro que Deus marca encontro? Marca. Dona Edna olhou de lá e disse, menina, já está cortando o tecido? Que menina? Entendeu? Que menina. Ninguém dava nada. Simplesinha. Timidazinha, sim, mas a iniciativa me destacou. Você fez Empretec. Fiz. E você sabe que uma das características, entre outras, e é uma característica muito intrínseca, muito interna, né? É a iniciativa. Isso. E então, quando foi no final do dia, ela chamou as 2 meninas, né? Olhou para mim e disse, filhinha, eu tenho vaga para uma pessoa nesse momento. Mas na outra loja eu vou ter vaga para outra. Então, a partir de amanhã, você vem comigo, né? Me escolheu. E a outra a gente chama para a próxima.
Para a próxima vaga. Isso, e ali foi o meu emprego que durou 12 anos. 12 anos 12 de anos. profissão, de entendimento de compras, vendas, Isso. pedidos, pagamentos, duplicatas. Eu fazia naquela loja do pano de chão até o caixa. Até o caixa. Então, assim, eu passei por todas as fases. Foi um doutorado. Isso, a chave da loja era na minha mão, eles deixavam eu ir para casa e abria a loja quando chegasse manhã cedinho, eu abria. Então, assim, foi uma história de confiança. A gente fala, foi um pacote de 12 anos, Cida. Mas nesse pacote tinha a pessoa de Cida, a pessoa de Dona Edna, o contexto da Três Américas, que é uma loja maravilhosa aqui na cidade. Eu não frequento assim, nunca fiz compra lá. Nunca aconteceu, mas eu sei que é renomada, é uma loja tradicional da cidade e eu vou visitá-los. Nessa empreitada aqui dos programas, eu vou trazer mais histórias de vida que não podem ser deixadas para trás, com essas pessoas brilhantes que fazem parte da nossa cidade, fazem a nossa cidade existir e são geradoras de emprego e renda próximos comerciais, sem esquecer. Nós temos aqui o programa Quinta-feira com o professor Ronaldo Sávio, que é metanoia. Assuntos que são tratados, Cida, que são fantásticos. Sobre a mente, sobre o comportamento, sobre a psique. E a pessoa é mais do que capaz. Professor Ronaldo Sávio. E na sexta-feira tem um programa dele também, que é Comprados pelo Sangue, que é a cara de Jesus. É lindíssimo esse programa. Eu assisti ontem, eu assisti o último programa deles, assisti na quinta, sobre metanoia, né, com uma especificidade, e assisti na sexta e me deleitei. E você pode assistir também. Você agora está nos assistindo na cozinha, no banheiro, na cama, na sala, no sofá. Você está agora interaja, por favor. Eu estarei ao vivo respondendo a vocês na interação da live lá abaixo do programa, tá bom? E não esqueça da UAU Telecom, que é quem sustenta a provisão deste programa Segunda de Primeira. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate o desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer, nem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, nem te lembrar. Quantas vezes ele já te levantou. Bate o desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdendo quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo
Bota o dedinho aí, voltou. Então, minha gente, nós estamos voltando com Cida da Vitória Vidros. Teve a primeira parte, a história de Dona Joana, que foi a fábrica de Cida. Dona Joana fabricou Cida. É claro que Dona Joana foi a estrutura maternal e o seu pai, como é o nome dele? Aquino. Seu Aquino, que já está no céu, que Deus o tenha, ele contribuiu, né, pai e mãe, e a presença do pai é muito importante, muito importante. O papel de pai é indispensável. Né? Aí me vem à mente muitos comentários que eu poderia fazer do ponto de vista daquelas mães sem pais. Não pratique alienação parental. Não pratique. Promova o seu ex-marido. Promova a criatura que você rejeita, que você abjeta, que você não consegue suportar. Mas por amor, por compaixão, por misericórdia a seu filho, a sua filha, você fale bem do seu marido, do seu ex-marido, da pessoa que você se divorciou, da pessoa que te machucou, da pessoa que te fez sofrer. Mas, Marta, você está me pedindo o impossível. Não. Peça a Deus que você vai conseguir. Mas é por amor a seu filho e a sua filha que você precisa falar bem de todas as pessoas. Falar bem dentro de casa das pessoas. Não fale mal das pessoas. Seu filho vai ser o seu exemplo. Seu filho é você amanhã. Sua filha é você amanhã. Nós somos a repetição do padrão de comportamento de nossos pais. Cida, vamos voltar agora a Cida Vitória Vidros e o que mais você tiver, querida. Então, durante esses 12 anos que eu passei nessa empresa, né? Foi meu primeiro emprego, como eu já falei. Durante esse percurso, eu vivi uma história. Eu tive minhas filhas, eu já era casada, né? Ou seja, desculpa, eu casei nessa empresa, né? E aí eu tive minhas filhas, eu tive 3 filhas, 3 meninas maravilhosas. E durante esse tempo... 3 meninas? 3 meninas. Eu achava que você tinha um casal. Não, eu tenho 3. 3 meninas. Sim, 3 mulheres. Quantos anos a mais velha? 18 a mais velha. Na verdade, a pergunta que eu quero fazer é: com quantos anos você casou? Eu casei com 25 anos. Nossa, entrou com 21 na Três Américas. Aí com 25... Com 25 eu me casei. É bom aí, essa linha do tempo, é muito bom. Tive 2 na loja, no período da loja. 2 filhas. E tive uma já quando eu já não estava mais, eu já trabalhava para mim. Agora vamos para a parte mais importante. Isso. Eu acho incrível. Depois você fala quantas vezes o seu salário multiplicou. Sim, eu quero saber. Pode ter certeza. Então, gente, olha só. O segredo, ele é muito simples. Primeiro, todo mundo pensa em sucesso. Mas o que é o sucesso? Quer ter sucesso? Tenha comprometimento. Essa é uma palavra que eu amo, porque eu acho que eu tenho certeza. Quando há um comprometimento, isso é em tudo. É na amizade, é no casamento, né? É na família e principalmente nos negócios, né? O comprometimento, então, a autoestima. Um empreendedor, a autoestima, eu aprendi que ela não vem e entra em nós. Ela sai de nós. Então, uau, se você é motivado, então você é motivado e pronto. Eu vou pedir, desculpa eu te interromper, já te interrompendo. Eu vou pedir ao diretor que ele bote os aplausos quando eu gritar aplausos! Então, Marta, é assim, autoestima. Às vezes a gente vai numa palestra, né, e passa o dia inteiro e escuta tudo e sai dali forte, motivado, mas no outro dia ele está na mesma que chegou lá, entendeu? Então a autoestima, ela vem de dentro, ela é construída dentro de nós. É Deus em primeiro lugar, é você acordar de manhã e ter a certeza que Deus já preparou um dia para você e que, independente do que vier naquele dia, esteja preparado para você entrar dentro da situação. Seja ela boa ou ruim, você acorde e diga assim: eu me olho no espelho e digo assim: acorda, mulher, que tem um mundo lá fora te esperando, o dinheiro já está na tua porta. E então é assim, a gente
tem dificuldade? Sim. O empreendedor, ele, dependendo do empreendedor, né? Ele tem aquele que já se tornou um empreendedor, mas ele já tinha uma renda, né? Ele já tinha um pai rico, né? Esse daí ele já segue na grandeza. Mas, Cida, você acredita no ditado pais ricos, filhos nobres e netos pobres? Acredito. Ou seja, uma escala descendente e decadente. Acredito demais. Mas continue aí a sua saga. Então, assim, a gente, como empreendedor, tem essas, né? Tem aquele que já vem com o dinheiro. No meu caso, eu vim da escassez mesmo. E eu sou uma pessoa muito simples. Eu não tenho vergonha de dizer o que eu fiz, porque o que eu fiz foi muito digno, né? Para chegar aqui. Eu quero fazer uma pergunta muito crucial. Você já passou fome? Não. Fome. Assim, hoje eu não comi, eu não passei. Graças a Deus. Eu já senti, como eu falei agora, escassez, né? De você acordar de manhã e olhar para a mesa e tem pão, mas só tem pão. Pão, margarina e café. Isso, e não tinha margarina, era só o pão mesmo. E quem e quem colocou esse pão na mesa? Aquele irmão que eu falei, que trabalhava, então de manhã cedo ele já deixava o pãozinho das irmãs. Entendeu, Marta? Coisa linda. Às vezes à tarde poderia também não ter o almoço, mas ia ter pão de novo. Entendeu? E assim, Cida, era uma vida maravilhosa. E muitas vezes eu sinto saudade desse pão. Quem tem 7 irmãos sabe o que ela está falando. Eu tenho 7 irmãos. Um dia me perguntaram, Marta, como é que meu pai é assalariado, minha mãe dona de casa, como é que sua mãe fazia para dar comida a 8 filhos, ela, o marido? Como é que ela resolvia? Eu digo, ela guardava os ovos em cima do guarda-roupa no quarto, porque ovos para uma família de 8 filhos, se cada um comer um ovo por dia, que a medida são 3, né? A orientação nutricional dizem que é 3. 8 ovos, 3 ovos, um ovo por dia, dá 8 vezes 3, 24, é uma dúzia por dia. Aí minha mãe tinha uma bowl, sabe o que é bowl, né? Essas bacias grandes. E ela botava os ovos da semana em cima do guarda-roupa dela. Por quê? Para não haver furto ou evasão de divisas. Para não haver, não sumir os ovos de jeito nenhum. E ela, detalhe, minha mãe media 1,5 m, ela não alcançava botar em cima. Alguém tinha que botar, esse alguém normalmente era meu pai, que botava lá em cima. E eu, pequena, eu estranhava, por que minha mãe guarda os ovos em cima do armário, do armário do quarto dela? Porque ovo é um dos alimentos mais preciosos que existe, Cida. E aí disseram, como é que ela resolvia na hora do almoço? Não faltava comida, mas também não podia ficar um na frente do outro, um chegar diferente do outro. Eram todos na mesa, todos com pratinho e todos com talher, e a porçãozinha ela já fazia a previsão do tanto que ia botar no prato para não faltar, entendeu? Só teve um caso de evasão uma vez, porque um irmão meu, um dos caçulas, sumiu depois do almoço e alguém resolveu perguntar onde é que ele está. Aí eu achei ele, porque na minha casa ela tinha varanda em todos os lados da casa. Ele estava detrás da janela do meu quarto com uma panela de arroz. Comendo arroz. Eu acho que o arroz sobrou do serviço de distribuição e aí ele foi comer. Não foi, amor? Você está me assistindo? Não foi você o ladrão de arroz? Eu te amo, eu vou amar você eternamente. Ele sabe que foi ele. Mas continue. Então, Marta, isso, né? Nós tivemos, sim, escassez mesmo. Mas isso nos fortaleceu também, né? Eu quero pegar você e perguntar, como é que você mudou? Como é que você deu o pulo da Três Américas para Vitória Vidros? Pronto, então o pulo foi assim. Imagino que durante 12 anos tem aquela história
que diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher e vice-versa, né? Então eu quero dizer aqui que por trás dessa mulher tem um grande homem. Então, Uau, assim. Aplausos, maestro! Então, na verdade, o meu esposo, ele via em mim uma figura de hoje. A mulher que sabe fazer, né? A mulher que vende X para uma empresa, por que você não vende isso para você? Cida, você pode vender isso para você. E muitas das vezes ele foi trecheiro por um tempo, né? Ele viajava e lá ele dizia, Cida, eu encontrei aqui umas motinhas, essas motinhas hoje que bota na praça, né? E na época em Paulo Afonso não tinha. E se eu levar para aí, eu vou colocar na praça e a gente vai ganhar dinheiro. Eu falava, não faça isso não. Ou seja, eu estava com medo, né? Tinha o freio de mão puxado. Isso, né? eu falava, não, traz o dinheiro, deixa esse negócio para depois, né? E então chegou um tempo que eu já tinha essas 2 filhas e o negócio foi ficando apertado, né? E aí eu resolvi sair, porque ele já estava trabalhando, e eu resolvi cuidar de minhas filhas. Em 6 meses, eu estava em casa, lembro como se fosse hoje, fazendo macarrão. Desempregada já, né? 6 meses, já tinha saído. Eu quis sair mesmo, porque eu já estava cansada, né? Você já tinha 2 crianças? 2 crianças, isso. E nesse período, meu esposo, ele estava em casa, porque eu acho que ele estava recebendo seguro-desemprego, nesse tempo, esperando uma outra chamada de emprego. E aí, chega meu cunhado lá, pleno horário assim, próximo de almoço, falou, Cida, ali tem uma vaga de emprego e ela se encaixa perfeito em você. E eu vim aqui porque eu já falei de você para o meu patrão, ou seja, era na empresa que ele trabalhava. E eu falei assim, e aonde? Ele falou, é lá onde eu trabalho, com vidros. Eu falei, olhei para meu marido assim, aí eu disse, o que é que você acha? Você acha que eu devo ir, né? Com meu esposo. Aí ele falou assim, você quer ir? Eu falei, quero. Ele disse, então vá. Eu olhei para o meu cunhado e falei assim, pode passar aqui que eu vou com você. 2 horas. 2 horas, porque eu já vi que aquela situação não ia dar por muito tempo, né? Meu esposo já estava desempregado, então eu já pensava, e quando começar a faltar as coisas? Né? E se esse seguro acaba e ele não é chamado? Então eu já me precavia. Então ele me levou, fiz a entrevista com o dono da loja, ele disse assim, uma palavra que eu nunca vou esquecer, ele disse assim, Cida, você vendia roupa. Olha o que é um empreendedor que sabe o que quer, né? Aquele homem todo intelectual, todo falante, chegou para mim e falou, você vendia roupa, Cida, daqui a gente vende sonho. O cliente chega, ele nem sabe o que quer. Eu olhei para ele e falei assim, seu Marcelo, eu sou vendedora. Se o senhor me der essas pastinhas velhas, tinha aquele móvelzinho lá cheio de pasta, né? Pasta de arquivo. Se o senhor me entregar essas pastas aí na minha mão, eu faço elas virar dinheiro, porque eu sou vendedora. Agora, se o senhor me ensinar o percurso da sua empresa, eu vou aprender. E aí ele disse, está contratada. Então, assim, ele até falou assim, você quer começar hoje? Só que já era tarde, né? De 2 horas em diante. Eu falei, não, amanhã, porque eu tinha compromisso ainda à tarde. E aí no outro dia eu estava lá, perdida, não sabia o que fazer. Uma empresa de vidraçaria, gente, eu sei que muitas pessoas que já passaram, né, por vidraçaria sabem, não é fácil. Você chega, você quer algo que você tem que entender, trazer para fora o que está na mente daquele cliente, né? O sonho que ele está pensando, uma porta que abre contrário, um corrimão que não está mais em cima da escada, é flutuante, imagine, né? E você tem que bolar na mente. Você entrou na empresa, seu primeiro dia de trabalho, quanto tempo trabalhou, e isso aí, para os próximos, para o próximo intervalo. Nós vamos fazer intervalo. Eu tô enrolada aqui, mas eu quero falar da UAU Telecom, quero falar de Ronaldo Sávio, quinta-feira e sexta-feira. Você tem um programa às 19h30 com o professor Ronaldo Sávio, Metanoia, na sexta-feira, 19h30 também, diretor? Comprados pelo sangue. Esse nome eu estranhei logo no começo, mas comprados pelo sangue de Jesus. Porque Jesus pagou um alto preço para você estar me vendo aí, sentadinho e livre da amargura do pecado. Deus nos abençoe e o intervalo comercial.
vamos lá. Vamos lá, minha gente, voltando aqui com o Altelecom, voltando com a Saber e Fazer, voltando com a Avance, voltando com o programa Metanoia, voltando com Comprados pelo Sangue e voltando com Guila Gula, o melhor hambúrguer da cidade, e com você, empresário, que queira patrocinar e divulgar o seu nome aqui. Não é muito caro, não é muito barato, é valioso, porque nesse momento de pandemia, você ganha visibilidade. O momento que os empresários estão passando é muito difícil, aí todo mundo segura a mão, todo mundo fecha o bolso, mas você entenda, quem não é visto não é lembrado, e isso é histórico. Desde que eu estudei marketing, que eu sou especialista em marketing, que eu aprendi que a hora mais desafiadora é pagar, muitas vezes, o que você não tem, mas para se tornar visível e ter o retorno sobre esse investimento, porque é investimento, é empoderamento, é fortalecimento da tua empresa, quando você divulga a sua empresa para o mundo, e agora é para o mundo. Então, vamos continuar para finalizar, fazer as considerações finais, contar como é que Cida da Vitória Vidros saiu do patamar de um salário para todos os salários que você possa imaginar. É ela que vai dizer, viu? Então, gente, ali naquele lugar onde eu cheguei para trabalhar com vidros, dali foi que saiu a Cida empreendedora. O meu esposo, como eu já havia falado, ele 2 anos e 3 meses eu passei nessa loja. E ele chegou para mim e disse: Cida, você já está no topo, ou seja, já tinha passado em todos os setores. Seu esposo falou. Isso, eu agora já estava no projeto, que é a parte crucial de uma empresa. Isso. E assim, com pouca formação, eu não sou uma pessoa, não tenho faculdade, eu fiz 1 ano, mas também nem concluí. E eu posso dizer, você não tem faculdade ainda? Não. Posso dizer assim? Pode sim. Porque quando tem ainda é que existe uma perspectiva. Isso. Porque aí seriam outras considerações. Por que você concorda, por que você não concorda. Isso. E o que é? Porque investimento de faculdade é uma coisa muito profunda, né? Isso. Mas vamos lá. Então, nós nos unimos, eu e meu esposo, e ele disse: Cida, a gente vai começar vendendo vidros de porta, espelho, coisas pequenas. E aí nós colocamos a ideia no papel, né? E tiramos do papel para a realidade. Porque muitas vezes as ideias só ficam no papel, só na mente, e a vida passa e ela nunca sai da gaveta. Então a nossa, ela saiu da gaveta, né? Porque quando eu estava em casa, já tinha saído da empresa novamente. Cida, foi fácil sair da empresa? Dessa última foi. A primeira foi mais difícil, porque assim, eu já tinha perdido a primeira, né? Então assim, eu saí mesmo porque eu pedi para sair. Da primeira? Da primeira. Eu queria sair porque eu já havia uma necessidade na minha família, né? E da segunda foi fácil porque eu queria sair também. Porque assim, era muita cobrança para um valor tão pouco que eu ganhava. Então eu usava até o meu horário de almoço para fazer o serviço bem feito. Então, quando você se doa a sua pessoa para não ter erros na empresa, ou seja, tinha um projeto que eu sabia que o medidor poderia ter cometido um erro. Então, para não haver o erro para o cliente, eu pegava o meu horário de almoço, combinava com a cliente e fazia tudo certinho para ficar bem feito. Então, quando você se preocupa com o seu próximo, o retorno é certo. Então, isso é uma lei que eu cumpro, né? A lei de que o retorno é certo, seja ele bom ou ruim. Então, eu sou muito fiel a essa palavra, que a gente planta e a gente colhe. Então, eu sou uma colheita de mim mesma naquele lugar. Cada coisinha que eu fazia ali com carinho voltou para mim. Muitos clientes que compravam a mim lá me procurou, mesmo sabendo que eu estava começando, que eu não tinha dinheiro, mas essa pessoa disse: tá aqui, ó, vou comprar. Eu não tinha nem máquina para passar cartão, né? E as pessoas diziam: não, passa aí no cartão em outra empresa, vamos dar um jeito, mas eu quero comprar você, Cida, porque eu gostei de você, eu confiei em você. E isso me levou a dar o passo, tipo assim, começa e não tem mais o que esperar, né? Então, como foi que surgiu? De repente? Não, meu esposo olhou para mim assim, falou: Cida, vamos começar a vender vidro. Então, vou
sair por aí, já vou começar a olhar onde é que está precisando de vidro. Agora, uma pergunta que não quer calar. Quando você saiu da empresa, você pediu para sair. Sim. A empresa deu tranquilamente ou ainda pichinchou? Não, a empresa é assim. Quando eu cheguei para ela que eu queria sair, porque eu estava muito sobrecarregada. Esgotada. E eu fiquei por último, assim, eu fiquei a última, então tudo estava sobre as minhas costas, né? Ela falou assim, Cida, eu só tenho você. Me deu um tempo, eu dei esse tempo para ela. Depois, ela falou assim, ó, Cida, é porque assim, acho que é antiético a gente falar, né? Eu abri mão de tudo que eu tinha direito. Porque eu queria sair. Porque ela queria me segurar nessa forma, entendeu? Você vai ter que pedir, então eu peço, entendeu? Entendi. Mas assim, eu não estava ligando o que eu ia perder, como eu falei anteriormente. O empreendedor, ele não pode ter medo do que ele vai perder, ele tem que visar o que ele vai ganhar. A empresa não existe mais? Não, ela foi embora da cidade. Foram assim pessoas maravilhosas, né? Ótimo. Executaram muitas obras na cidade, muito grande aqui. E foram embora. Isso, foram embora. Então, assim, aprendi muito com o meu chefe. Ele era uma pessoa muito. Isso foi bom que te deu espaço para criar. Isso. A própria empresa, semelhantemente. Exatamente. Então, com assim. Sua autonomia. Meu esposo não trabalhou nessa empresa. Eu que trabalhei, né? Mas ele teve a oportunidade de fazer algum serviço ou outro que o patrão chamava. Vai ali montar esse vidro. No aperto, né? Jogava um vidro, ele fazia. Pouco ele fez e pouco ele despertou. Então, ele viu que eu seria realmente pouco a pessoa... Pouco ele fez e muito ele despertou. Sim. Muito. Muito. Né? Verdade. Muito. Então, assim, ele... De repente, eu estou em casa, assim, dia normal da semana, umas 4 horas da tarde, chegou ele com um monte de papel e jogou na mesa de Cida, acabei de abrir o MEI. Foi logo quando surgiu o MEI, gente. O MEI era novidade, então era aquele individual. Isso, pequenininho que faz. Isso. Eu olhei para ele e falei, ai meu Deus, e agora? Ele disse, agora é só fazer os cadastros que a gente vai vender vidros. E aí eu comecei a fazer cadastro e ele começou a procurar pessoas. Então assim, gente, para resumir essa história toda, eu comecei com pessoas maravilhosas. Isso é um segredo. Quando você tem pessoas boas do seu lado. Então, eu tive meu esposo, que era a força, né? Ele ia procurar a obra. Tive mais outros rapazes que também iam fazer o serviço de montagem. Mas eu era vendedora, eu era tudo dentro da loja. Você no começo. Continua, né, eu comecei na garagem da minha casa, eu não tinha carro, eu só tinha garagem. Então, assim, eu coloquei a empresa na garagem, mas dentro de um mês eu já saí para um ponto maiorzinho. E daí a gente foi só correndo atrás da venda, focado na venda. 12 anos, né, Cida? Nós vamos fazer 10 anos. 12 foi o que eu passei na outra empresa, na primeira, anos, né? Isso. E hoje o que eu tenho para deixar para vocês, como empreendedora, é que no universo de Deus existe uma vaga para todos. Só que com uma condição. Uns vão lá buscar e outros nunca vão. Outros ficam sentados esperando uma oportunidade. Só que eu quero dizer que essa oportunidade, ela já existe desde que você nasceu. Ela está o tempo todo ao seu redor. Ela está assim, ó, berrando, olhando para você e você não enxerga. Então, na minha vida, foi tirada a venda dos meus olhos. E no momento que essa venda foi tirada, hoje eu digo para você, Marta, se hoje acontecer qualquer coisa para a minha empresa, se eu chegar de novo lá embaixo, no zero, eu levanto no outro dia. Porque eu aprendi. A venda foi tirada dos meus olhos. Hoje a gente lida com 2 empresas. É a Vitória Vidros, que é a mais antiga, e temos também no mercado a Habitar Vidros, que já surgiu da Vitória. Foi uma necessidade de trazer para o público vidraceiro aquele material que nós não encontrávamos na cidade de Paulo Afonso. Precisava de uma fechadura, o pedido não chegou, vai buscar em Salvador. Precisava de um alumínio, de uma peça especial, não tinha em Paulo Afonso, Salvador. Então, a gente aproveitou essa necessidade e começou a trazer essas peças para cá. E aí surgiu a distribuidora, né? Habitar Vidros. Isso, Habitar Vidro, hoje ela tem um leque de itens para vidraceiro, para residência. Nós temos várias prateleirazinhas já prontas, nós temos espelhos prontos, nós temos tudo que uma vidraçaria já precisa, né?
quase tudo, praticamente. Então, a história empreendedora da Cida é essa, né? Uma história eu considero uma história de sucesso, porque eu sou o próprio sucesso. Porque o sucesso, para mim, é o que eu já falei há pouco tempo. Comprometimento, foco, sonho que todo mundo tem e a motivação que ela vem de dentro de mim. Endógena, né? Completamente de dentro. Todos os dias eu acordo, tem dia que a gente acorda triste, cansada, mas nada que uma boa oração, que você se aproxima de Deus, você bota um louvor, alimenta primeiro a alma, o espírito, deixa o celular desligado no começo da manhã, não vai direto para os bastidores, não vai direto para as redes sociais. Você acordou, você vai direto para o joelho. Chega lá, você busca a Deus e diz assim: Deus, o que temos para hoje, Deus? Deus, hoje eu sei que eu tenho aquele boleto alto para pagar, hoje eu sei que eu tenho isso, mas o Senhor vai me dar a condição para mim chegar lá. E Deus, quando é no final do dia, lindamente está tudo pronto. Agora, se você sai de casa, acontece sua vida. Se você não sai, o dia passa porque as horas não esperam. E a depressão chega. A depressão chega, como a Marta falou no início, e no final do dia você está mais cansado, mais estressado e mal pago, porque você não fez nada. Então você merece nada. Exatamente. Então temos que dar o passo. Você tem que dar o passo. O segredo para o empreendedor é ele dar o passo. Cida. Eu aprendi uma fala há pouco tempo e eu achei assim, ela linda. Ou você se arrisca ou você se conforma. E aí, ou você se arrisca... Sempre contente, jamais satisfeito é o meu ou você se conforma, ou se arrisca ou se conforma. Então, se você não se arrisca... Você não vai ter o prazer de um dia dar uma escola melhor para o seu filho, de realizar aquele sonho que você tem. Não vivo pensando em regalias, em tantas coisas. Isso vem naturalmente. Por quê? Porque todos os dias a gente sabe que tem um comprometimento, né, com pessoas, com a nossa vida, com nossos amigos. Então, gente, a vida é isso. É um sonho que a gente vive todos os dias. Mas o sonho acontece quando você dá o passo. Uau, aplausos, milhões, bilhões de aplausos. Olha só, e como foi que você arranjou tempo pra gente finalizar aqui, pra assistir o meu programa? Gente, porque Cida é fruto de uma busca minha, de um conhecimento meu. Eu conheci Cida através do Sebrae e fui lá visitá-la. E eu nem sei quantas mil propostas eu já levei, né, Cida? Sobre mulher empreendedora, sobre mulheres que fazem acontecer, sobre empoderamento feminino, sobre café com batom, mil coisas. E ela é muito ocupada. Como é que você arranjou tempo? Então, realmente é uma ocupação assim o dia inteiro, né? Então, eu faço assim. Quando eu chego em casa à noite, eu vou lá no WhatsApp, né, e todas aquelas mensagens que eu sei que não são importantes, eu só clico porque elas saem lá do verdinho, né? Então eu vou nas importantes. Eu sei que tem algo ali. Entendeu? Porque se a gente também não tiver esse foco, a gente passa o dia inteiro nas redes sociais e não ganha dinheiro. Porque ela tem um poder também de te tirar o foco. É isso? Então tem que ter uma hora específica. Então à noite, quando eu chego, já ganhei. Isso aí, gente. É orientação técnica. Tecníssima. Isso. Então, assim, eu sou meio sumidinha. Eu digo para os meus clientes: qualquer necessidade, não manda mensagem. Liga que eu atendo todos os telefones. Atendo ou não atendo, Marta? Você me ligou, totalmente, eu atendi, gente, eu atendo. totalmente. Agora, não me cobre para ficar online, para estar respondendo, porque não tenho tempo mesmo, querida, né? Nem eu. Então, como eu consegui ver o programa da Marta, né? Eu sempre vejo Marta em tudo que ela manda mensagem, eu vou lá, olho, acho maravilhoso, porque eu sei que ela não faz nada por acaso, tudo tem um objetivo, é tudo muito focado, muito bem projetado e assim, vai direto na nossa necessidade. Então, eu tenho um amigo e ele me mandou o linkzinho, né? Aí eu fui lá, eu olhei e disse: ele tá mandando uma mensagem que vou olhar, né? Quando eu abri lá, esse programa maravilhoso, né? Portal Gospel. E aí eu já fui, quando eu vi Marta, eu digo: aqui eu não saio. Quando eu vi Marta, eu disse: aqui tem coisa boa. Não tinha ainda visto o programa, mas aí fiquei até o final. E aí
só respondi para ela: Marta, você brilha, você é maravilhosa, sou sua fã. E aí, só que no outro dia ela: Cida, eu quero você também aqui. Eu, ai, meu Deus. E aí, como eu sou tímida, eu fiquei: meu Deus, eu tô sem voz. Eu tô sem voz. Tímida, eu fico nervosinha quando vou começar, depois eu me solto um pouquinho. Eu não acredito em timidez, você não acredita, porque timidez é um estado psicológico mantido pela pessoa, um sentimento egóico. Você não é egóica, você é muito bem resolvida. É claro sou que mesmo. todos nós queremos mais. Verdade. Então, um beijo no coração de vocês. Cida, dê tchau pro pessoal, porque você é a nossa estrela brilhante. Outras vezes você pode voltar aqui. Eu ouvi muito, eu sei que eu ouvi, mas eu quero muito mais. Que história linda. Gente, e ainda não falou quanto multiplicou o salário, né? Pois eu perdi as contas de quanto eu multipliquei, porque da última vez que eu somei, eu pensei assim: não vou somar mais. Tá. Vou deixar fluir. Fluir, Cida, é verdade. Então, assim, gente, obrigada. Pelo tempo de vocês. É uma história que pode acontecer com cada um de vocês, porque assim como aconteceu na minha vida, também acontece na vida daqueles que crê, primeiramente, e tem que crer. E eu sou uma pessoa de muita fé, e eu creio. E Deus abençoe a vida de todos vocês, que dê, assim, para vocês oportunidades visíveis, porque às vezes a gente está com ela assim, mas eu vou pedir diferente, vou pedir que Deus tire a venda dos olhos de vocês. Oba! Todas essas moças assim, cheias de sonhos, que hoje trabalham nos balcões, eu trabalhei em balcões, elas têm um sonho, mas gente, se um dia você não falar assim: eu vou perder o certo pelo duvidoso, vocês vão envelhecer nos balcões mesmo, entendeu? Porque a vida ela passa, com a gente fazendo ou não. Então hoje eu estou aqui porque eu dei esse passo, fui corajosa, não tive medo de perder, já não tinha mesmo, então perder ou ganhar seria... Aguarde o livro, porque ela vai escrever um livro. E eu vou dizer a ela nos bastidores como é esse livro, né? Eu falei o título até. Falou. Água, Escola e água boa. Escola e água boa é o nome do livro. E ela vai começar a escrever o livro hoje. Pois é, essa eu não sabia, viu? Fui pega de surpresa. Você vai escrever o livro, eu vou te ajudar da forma que você precisar. Eu tenho uma pessoa que me ajuda muito, que é a minha assessora, né? É a minha assessora, é a minha diretora, é a minha secretária, é meu anjo iluminado. Chama-se Denise Neves. O nome dela agora é Denise Neves. Era Denise Lima, mas em homenagem ao avô, que faleceu mês passado, eu acho. Ela ficou muito tocada pela presença dele no hospital. Ela ficou dando assistência a ele e ela trocou o nome dela agora, ela assina como Denise Neves. E eu amo essa menina demais. Ela é maravilhosa mesmo. Ela é muito especial. É o segredo a gente estar assim, rodeado de pessoas boas, né? Pois é. Pessoas que pensam como nós, que se comprometem como nós, né? Então, isso é o segredo. Gente, um beijo no coração de vocês, porque senão não termina hoje esse programa maravilhoso. Um beijo pra vocês. Tchau. Ó a mão da rainha, ó. É assim que se dá tchau. Tchau de rainha é assim. Pode tirar do ar, viu?